Mais uma vez, boa noite a todos. Eu estava comentando agora há pouco, eu acho que eu não cheguei a mencionar sobre esse livro para vocês, mas se vocês não conhecem, acredito que talvez não conheçam, que ele saiu agora, tem praticamente um mês. Ele foi lançado agora em Belo Horizonte, na Cooperativa Médica, então ele ainda está sendo difundido, está muito recente. Ele, na verdade, é a tradução de um livro já existente, que foi publicado anteriormente na França, do Marie-Jean Sorret, que já esteve aqui no Brasil mais de uma vez, e o Michel Lapierre. E o livro ele se propõe a ser uma introdução a Lacan, especialmente na tônica, na visada do retorno a Freud, que é também o que nós estamos trabalhando, ou seja, a bandeira constante de Lacan. A importância de retornar a Freud, retornar aos princípios, de Freud, compreender o que é, afinal de contas, o ato freudiano. Então esse livro é bem interessante e ele funciona também como espécie de... Ele é um livro também ilustrado, mas não, até agora, pelo menos, eu não li ele todo, mas até onde eu fui, ele é sintético, sim, ele trabalha vários conceitos que funcionam quase como verbetes, mas ele não me parece ser excessivamente simplificador, não. A leitura, assim, palatável, mas não é tão simplificadora. Tem um outro livro também. Olá, tudo jóia? Eu acho que eu mencionei, mas eu posso mandar para vocês também. O Compreender Freud, Guia Ilustrado. Eu cheguei a mencionar. Eu mandei já. Então foi no primeiro e-mail que eu mandei. Isso. Que eu reparti esse livro em duas partes. Estou me lembrando dele também, por quê? Porque ele também é uma boa entrada, em Freud, na ponte com Lacan. O propósito do livro é esse, semelhante a esse, apesar desse aqui ser focado no retorno a Freud, e ele também é um guia ilustrado. Então, olhem só, hoje nós estamos aqui dando sequência aos nossos encontros. Hoje, se não me engano, é o nosso quarto encontro, não é isso? Sim. Então teve um que eu não vim. Eu faltei um, é o quarto. Isso. Dentro da nossa série aqui de 6 encontros, não é? E hoje, especialmente, nós vamos abordar um tema que já está sendo abordado aqui, que nós, sobretudo nos fragmentos clínicos que eu trouxe, que nós conversamos sobre eles, esse tema já vem sendo trabalhado, só que hoje nós vamos tentar enfatizar, abordar esse tema mais assim de perto, mais de frente, com mais fôlego, que é exatamente qual? A clínica analítica a partir dos significantes, a dimensão dos significantes. Para daí a gente também conseguir localizar um pouco mais precisamente o que vem a ser a palavra, o que vem a ser a presença, uma das presenças, pela via da palavra, uma das presenças do analista na clínica, que é exatamente o quê? A interpretação. É o momento em que o analista, a partir de sua escuta, então ele se apresenta, ele se posiciona. A interpretação tem a ver com isso, A interpretação está para o lado do analista. Enquanto que o que já trabalhamos, a associação livre, é uma tarefa, por assim dizer, que está para o lado do analisando, é um fazer do analisando, e a interpretação é um fazer, é uma poiesis do analista. Mas chegaremos a isso passando aqui, com cuidado, primeiramente por essa dimensão, que é a dimensão dos significantes. Tá? Então, para que a gente possa ir adiante, eu acho interessante que a gente, como nas outras vezes, nós possamos fazer, então, aqui um rápido apanhado. Por onde que nós passamos, o que nós trabalhamos, especialmente no nosso último encontro, e como que esses elementos, eles podem ir se articulando com o que já foi trabalhado nos 3 encontros anteriores, em todos os encontros, e como que daqui, então, nós podemos tentar desdobrar para esse tema de hoje, que é o significante, especialmente. Então, olhem só, vejam se esse quadro aqui, se vocês concordam com esse quadro, um quadro panorâmico, mas se esse quadro, minimamente, ele ressalta os pontos principais que nós chegamos a trabalhar. Vamos ver. Então, primeiramente, o tema maior do encontro anterior foi a transferência. Então, primeiramente, nós trabalhamos a transferência como um enlace. Pensar a transferência, localizar a transferência como aquilo que faz laço. A transferência como um campo de articulação, algo se articulando com alguma outra coisa. No mínimo, quais são os elementos que se articulam?
Se a gente pegar a cena da transferência, o analista e o analisando. Só que não só isto. Nós temos que pensar como que a transferência também é o espaço em que a associação livre, então o dizer do analisando, se enlaça com a presença do analista. Não é mesmo? Para que nós já possamos ver o que foi trabalhado aqui também, que é o analista como destinatário, que é um ponto fundamental. Pensar o analista como destinatário. Destinatário do quê? Do discurso do analisando. Esse discurso que tem aquela estrutura fundamental que vem a ser a estrutura da associação livre, que nós já chegamos a trabalhar aqui, considerando que a estrutura da associação livre é exatamente qual? Pode ser apresentada de qual maneira? Por exemplo, dessa maneira. Quem fala diz mais do que aquilo que está sendo dito, não é? Quem fala diz mais do que aquilo que está sendo falado. Então aí que eu ressaltei bastante para vocês, vão trazer isso para cá, para o espaço da transferência, para o campo da transferência, que o fundamental na associação livre não é que o paciente necessariamente conte alguma coisa, faça um testemunho, ele se coloca na posição de quem tem que realizar, por exemplo, uma confissão. Não é esse o propósito da associação livre. A associação livre ela pode até passar por isto, mas o fundamental não é isso. O fundamental é o quê? É que o analista coloque o analisando para falar, exatamente para que algo fale no discurso do analisando. Então, o fundamental é o isso fala. Alguma coisa que fale, sem necessariamente coincidir com a mestria do discurso, do eu falo, eu enuncio. Como aqui, por exemplo. Aqui eu estou, por razões óbvias, tentando estabelecer diante de vocês um discurso em que eu falo, eu penso, eu transmito uma frase após a outra, uma palavra após a outra. Não é exatamente essa a palavra da associação livre, a dimensão da palavra. Ela pode até passar por aqui, mas o fundamental é falar para que alguma coisa fora do domínio ou da expectativa de domínio do eu, do ego, fale, se imponha. Então é aí que a gente pode pensar, oi, boa noite, é aí que a gente pode pensar que o fundamental na associação livre é que haja algo que irrompa, que salte no discurso. E é aí que nós temos que pensar, então, o analista como destinatário. E a transferência vai se estabelecendo exatamente nesse campo. Enquanto o analisando vai falando, a partir desse lugar da associação livre, ele vai se dirigindo a, ele vai se enlaçando com. Então, a transferência e enlace passa também por aqui. Temos que pensar também outra dimensão do enlace, do encadeamento, da articulação, que é o quê? Uma palavra, um dizer se articulando a outro dizer. É o que nós vamos ver hoje, especialmente na dimensão do significante. A transferência é também um espaço em que os significantes se enlaçam, se articulam. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, só rapidamente retomando, é o quê? É que trabalhamos a transferência como enlace, o analista como destinatário. Então não é a figura, não é o analista como destino. Eu até citei, se eu não me engano, foi aqui, só uma analogia, é como se fosse, se a gente for pensar a tessitura da transferência, a transferência como um espaço em que algo vai sendo tecido, que é o próprio percorrer da análise, essa tessitura, é como se o analista fosse, igual uma agulha, o buraco da agulha, por onde passa o fio, por onde passa a linha, não é? Aquele buraco da agulha está ali para que a linha passe por ele. E uma vez que a linha passa por ele, ele no mínimo ele dá sustentação a essa linha, é aí que a costura pode ser feita. Mas vocês compreendem que o ato de costurar não tem como fim a agulha, ou o buraco da agulha? O buraco da agulha é o quê? Um ponto de estabilização, de ancoragem, para que haja a costura. Então é nesse sentido que o analista é um ponto minimamente de ancoragem, enquanto destinatário, para que o fazer da análise se dê. Por isso que também nós temos que pensar o tempo todo que a análise, a psicanálise, ela é o quê? Ela é uma clínica, sim, sob transferência. O tempo todo a psicanálise se desdobra na teia, na trilha da transferência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait du cheval tout l'été. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et ça va super bien.